Vamos lá, galera, mais uma aula sobre o quê? Sobre plantas. A gente não sai mais desse tema, mas tá acabando. Fiquem calmos. A gente está falando sobre histologia vegetal. Então, no vídeo passado, eu expliquei direitinho para vocês sobre meristemas. Falei também um pouquinho sobre o caule, sobre floema e xilema. Então, dá uma olhada no vídeo passado se vocês ainda não assistiram, tá bom? Porque esse vídeo vai fazer muito mais sentido se vocês já tiverem visto o vídeo anterior. Beleza. Só uma retomada aqui, a gente falou então sobre os dois tipos de meristema, que é o meristema primário e o secundário. O meristema primário vai ser responsável por fazer a planta crescer em altura, por fazer a planta realmente atingir ali uma altura que ela consiga promover e fazer a fotossíntese dela. E a partir dessa altura, a planta pode começar a se preocupar agora em crescer em espessura, em largura. O meristema secundário vai dar origem ao floema e xilema, como a gente conhece, de uma planta adulta, e a gente vai ver nesse vídeo como é esse floema e xilema. Vai promover a formação de suber, que é aquele tecido que é morto, totalmente lignificado, que vai ser muito, muito, muito importante para a proteção da árvore adulta, tá bom? Ou da planta adulta no geral. Vamos lá. A gente falou sobre o caule, então, no vídeo passado. A gente viu todos esses tecidos. Aqui, então, o suber, como eu acabei de falar para vocês. O floema. A gente viu também que a maior parte do caule é o xilema, tá bom? Então, só para relembrar um pouquinho, o xilema faz o transporte de seiva bruta, que é aquela seiva, ou que são aqueles nutrientes que estão saindo da raiz e subindo. Ou então o xilema faz a seiva subir, lembrem disso. E o floema é o contrário, então vem de cima para baixo, tá bom? Faz a seiva descer. E a gente já vai entender daqui a pouco tudo isso. Trouxe aqui só para relembrar, então, que a gente viu todas as formações desses tecidos. E aí, uma coisa que eu não falei no vídeo passado e que eu preciso apresentar para vocês nesse vídeo, porque vai fazer muito sentido daqui a pouco, são as gemas. Quando eu estava falando para vocês sobre o meristema primário e o meristema secundário, eu deixei bem claro qual que é a função, né, qual que é o objetivo de cada um desses sistemas. E quando a gente está falando de meristema primário, a gente está falando que no caule, pensando especificamente no caule, tá? A gente está falando que existem dois tipos de meristemas ali. São meristemas primários, mas eles recebem nomes específicos, que é a gema apical e a gema lateral. Gema apical porque é ápice, então ele está lá em cima, e essa gema apical faz crescer em altura. Então a gente já consegue entender que é realmente um meristema primário. E a gema lateral, por mais que seja lateral ou axilar, por estar aqui do lado, ela também é um meristema primário porque vai fazer realmente a planta crescer em altura e não em largura e espessura, certo? A planta está criando novos ramos, então ela pode estar crescendo para cima também. Lembra mais ou menos disso. O meristema secundário, ele vai realmente dar essa largura para a planta, tá bom? Então, quando a gente está falando de gema apical e gema lateral, a gente está falando de meristemas primários que ficam aqui no caule. E aí, qual que é a importância disso? A gema apical vai fazer realmente esse crescimento vertical da planta e a gema lateral vai poder realmente gerar os galhos, os ramos das plantas do caule, tá bom? Entre duas gemas laterais existem o entrenó, porque aqui no comecinho da folha, bem embaixo de uma gema lateral, é chamado de nó, tá bom? Esse daqui é só realmente curiosidade, só para vocês saberem que existe essa nomenclatura, mas é bem importante a gente saber que o meristema primário, ele também lá no caule, ele também pode ser chamado de gema apical e gema lateral, tá bom? Agora, acabamos o caule, vamos falar de raiz. Estou falando aqui de morfologia, ou seja, da forma da raiz, tá? A gente não está falando dos tecidos da raiz, eu estou falando de uma forma geral, a forma da raiz. Lembra quando a gente estava lá no grupo das angiospermas?
E eu falei para vocês que existem os grupos principais de angiospermas, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. E aí a gente tinha diferença na composição de flores, podia ter 3 pétalas ou podia ter 5 pétalas, por exemplo. Podia ter uma folha que era mais ramificada do que a outra e também podia ter diferença nas raízes. Lembra quando a gente estava falando disso? Então a gente tem a raiz fasciculada, que pode ser chamada de cabeleira também, porque ela não tem muito uma organização definida, e a raiz axial ou pivotante, mas lá eu chamei só de axial, que é essa que tem realmente um eixo centralizador, organizador ali da raiz, tá bom? Estou mostrando isso daqui só para a gente relembrar como é uma raiz mesmo, né? Uma raiz comum que a gente conhece. E a estrutura típica delas é a seguinte: a gente tem a zona suberosa. Então, lembra lá no caule que a gente falou sobre suber, que era aquele tecido morto? A raiz também tem essa zona suberosa. E é aqui que vão se formar essas raízes secundárias, que é realmente a ramificação da raiz que a gente conhece, seja ela fasciculada ou seja ela axial, tá? Essas raízes secundárias, elas vão ser muito importantes para fixar a planta no solo, tá? Então, ela vai estar lá crescendo e tal para fixar a planta no solo. E aí, onde que a raiz realmente vai absorver toda a água, todos os nutrientes da terra? É aqui na zona pilífera, tá bom? Então, quando a gente está falando, isso daqui é um exemplo de uma raiz axial, por exemplo, tá bom? A gente tem esse centralizador aqui, e aí a gente tem a zona pilífera, que é essa zona cheia de pelinhos que vão absorver a água. Depois a gente tem uma zona de crescimento, que pode ser chamado tanto de zona de crescimento quanto de zona lisa. E a gente tem a zona meristemática, que é realmente igual a gente estava falando aqui no caule, sobre o meristema primário. Lembra que o meristema primário faz crescer em altura, mas também faz crescer lá para baixo, lá na raiz? E é aqui na coifa, nessa zona meristemática, que a gente tem o crescimento da raiz para baixo, certo? Que também cresce em comprimento. Beleza. Essa daqui é uma estrutura típica de uma raiz e aqui é um exemplo de uma raiz axial. Mas numa raiz fasciculada também existem essas mesmas estruturas, tá? Então essa é a forma de uma raiz. Agora, quando a gente está falando dos tecidos de uma raiz, que a gente vai falar realmente, vai pegar um corte dessa raiz e vai entender quais são os tecidos que estão lá dentro e para que eles servem, a gente vai estar falando de histologia e a gente vai estar falando desse desenho aqui. A gente já conhece muito bem o que é essa epiderme, que é esse tecido externo, né? Na raiz, existem algumas especializações dessa epiderme, que formam o tricoma ou o pelo radicular, o pelo da raiz. E é por aqui que a raiz vai absorver bastante nutrientes, lembra? Então, pela epiderme, quando não existe o pelo radicular, a epiderme também consegue absorver um pouquinho, mas o pelo é muito mais importante porque ele consegue ter uma área de absorção muito maior, tá? Então, é basicamente pelos pelos que a raiz absorve a água e os nutrientes. Aí, que mais que a gente tem aqui? De muito importante. A gente tem o periciclo, tá? O periciclo é um tecido meristemático que faz crescer as raízes secundárias, então é bastante importante também. Aqui que está circulado, o córtex, ele é um tecido de preenchimento, tá? Então ele é um parênquima. Então aqui toda essa parte da raiz, ela é formada por tecido de preenchimento que a gente falou no vídeo passado. Por que esse córtex ou esse tecido de preenchimento é muito importante? Porque se a água está sendo absorvida pelo pelo ou pela epiderme, a água e os nutrientes, eu vou chamar de seiva, tá? Essa seiva está sendo absorvida, ela precisa passar por todos esses tecidos aqui, todos coloridinhos, até chegar no xilema, concorda? O xilema está aqui protegido, lembra que o xilema é sempre aquele vaso condutor que fica no meio, no centro, bem protegido, e o floema fica em volta dele, igual a gente viu lá no caule. Então, se a seiva precisa ser absorvida e passar por todos esses tecidos até chegar no xilema, é muito importante que a gente entenda qual que é a função do córtex, tá bom? Ou do parênquima, e a gente já vai entender.
Mas para a gente falar disso, eu preciso que a gente converse primeiro sobre como a raiz absorve, né? Então, a gente sabe desde pequenininho, desde quando a gente entra na escola, a gente sabe que numa planta é a raiz que absorve toda a água e os nutrientes, certo? Então, a gente está falando realmente da função da raiz. Agora, a gente está falando da fisiologia. A gente não está mais falando de tecidos, a gente não está mais falando de forma, a gente está falando de função, tá bom? Da raiz. Para a gente entender a função da raiz, eu só vou falar para vocês de dois assuntos aqui importantes. O primeiro a gente já sabe que é o xilema e o floema, qual que é a diferença entre eles. Então, o xilema, ele transporta para a chima a seiva bruta, certo? A seiva que ela não foi mexida ainda, ela é bruta, ela estava na natureza, aí o xilema pegou e levou para a planta, ela é bruta. E o floema faz o transporte de cima para baixo de seiva elaborada. Então, depois que essa seiva bruta, que os nutrientes ali foram mexidos pela planta, tá? Foram alterados pela planta, elaborados, o floema vai fazer esse transporte de cima para baixo. Beleza, aqui a gente já sabe. E aí, quando a gente está falando de seiva, quando a gente está falando de nutrientes ali sendo transportados, a gente pode estar falando de macro ou de micronutrientes. Não é por conta do tamanho do nutriente. Não quer dizer que um nutriente macro é maior que o outro. Quer dizer que ele é mais utilizado pela planta. Então, quando a gente está falando de um macronutrientes, aqui eu dei o exemplo para vocês de fósforo, de potássio, de nitrogênio, a gente está falando de nutrientes que são muito usados. E micronutrientes, por exemplo, o cloro e o ferro, eles são pouco utilizados, mas mesmo assim a planta precisa deles. Beleza, então é só para a gente saber que alguns desses macros ou micronutrientes estão fazendo parte das seivas, tanto bruta quanto elaborada. Beleza. Só que aí a gente está falando disso, de raiz que absorve, de floema e xilema que transportam essa seiva, mas como que realmente acontece isso, né? A gente precisa entender. A gente tem algumas especificidades da água que a gente tem que lembrar um pouquinho de química. Então, como? Vamos pensar assim numa planta que tem muitos e muitos metros de altura, sei lá, mais de 100 metros de altura. Existem plantas assim. Como vocês acham que a água que está lá no solo chega até a folha? A gente tem que pensar então em 3 propriedades da água, tá bom? A propriedade geral de capilaridade, que a gente vai falar um pouquinho de coesão e adesão, e a propriedade de tensão. Beleza, vamos lá. Quando a gente está falando de coesão da água, quer dizer que as moléculas de água, de H2O, elas são coesas, elas são grudadinhas uma na outra, tá? E aí, quando a gente tem ali a formação de uma gota, por exemplo, a gente abre a torneira um pouquinho e cai um formato de gota, ou a gente pega um conta-gotas e aquele volume de água cai num formato de gota, é porque as moléculas de água elas estão muito, muito, muito perto uma da outra, elas ficam muito juntinhas. E isso é a propriedade de coesão da água. Então, como que um inseto pode andar sobre a água? É por conta da coesão. As moléculas estão tão juntinhas que a água parece uma superfície, beleza? Ok. Isso daí é muito importante. Por quê? Porque imagina que como elas estão muito juntinhas, uma molécula da água que é absorvida pela raiz vai puxando outra e vai puxando outra numa corrente. Então, isso daí já ajuda a raiz a absorver a água e levar até a folha. Uma outra propriedade, a adesão. Quando a gente pega um guardanapo e coloca perto assim de uma gotinha de água, de um volume bem pequeno de água, essa água ela vai se espalhando pelo guardanapo, né? Eu trouxe essa figura aqui para ilustrar para vocês. Isso daí é a propriedade de adesão. Mesma coisa. As moléculas de água estão juntinhas ali por causa da coesão e elas se aderem às superfícies que são hidrofílicas, que são amigas da água, né? Então, uma molécula que se adere a uma superfície vai puxando outra e elas vão se aderindo. Então, imagina que o xilema e o floema, eles são muito hidrofílicos, eles são muito amigos da água. Então, a água vai lá e se agarra, se adere no xilema e aí vai subindo até a folha. Beleza?
Agora, outra coisa muito, muito, muito importante é a propriedade de tensão da água. Ou sucção. Vamos pensar num canudinho. A gente está tomando água, Coca-Cola, a gente está tomando suco por um canudinho. E a gente chupa esse canudinho, certo? Aqui, a gente está falando de uma tensão que está existindo, de uma pressão que está existindo, porque a nossa boca não tem água, a gente está chupando a água pelo canudinho, e aí a gente está tensionando essas moléculas de água, a gente está puxando essas moléculas de água. Isso vai acontecer também na árvore, porque quando a folha está fazendo transpiração, ou seja, a folha sua, e a gente já vai falar sobre isso, a folha perde água. É igual quando a gente corre bastante, sua, certo? E a gente vê várias gotículas de água na nossa pele. A folha também tem essa mesma propriedade de transpirar. E conforme a folha lá em cima da árvore vai perdendo água, a raiz precisa absorver mais e mais água para hidratar a folha, correto? E aí essa tensão vai puxando a água. Então, se a folha está sem água, ela vai puxando por meio da tensão, por meio de sucção, essa água lá da raiz. Então, essas propriedades da água são muito importantes para a gente poder responder como que a raiz absorve água, como que a raiz pega a seiva, a água com nutrientes da terra e leva até a folha que está a mais de 100 metros de altura em algumas árvores, por exemplo. Beleza? Fez sentido? Ok. E aí, a gente ainda falando de função da raiz e sabendo dessas propriedades da água, a gente pode conversar sobre duas vias de sucção, duas vias de absorção da água, que é a via simplástica e a via apoplástica. O que é isso? O que tem a ver? Por que eu preciso aprender? Porque quando a gente falou aqui sobre essas estruturas circuladas aqui, elas ficaram muito perdidas ali na minha primeira explicação, porque a gente não sabia disso daqui. E agora a gente já vai entender tudo. Então, a gente acabou de ver as propriedades da água aqui, que fazem a raiz poder absorver toda essa seiva, essa água com nutrientes. Beleza, perfeito. Existem duas rotas que a raiz pode fazer essa absorção, pela via simplástica e pela via apoplástica. Elas são diferentes e as duas podem acontecer, tá bom? Mas elas são diferentes por quê? Uma vai ser mais rápida do que a outra. A via simplástica é quando toda a seiva, a água e os nutrientes, elas são absorvidas pela raiz e aí essa seiva, ela passa de célula a célula. Então aqui tem uma célula, 2, 3, 4 células. E essa seiva vai passando por dentro, vai passando por cada membrana plasmática, cai no citoplasma da célula, aí vai ser levado para outra membrana plasmática, cai no citoplasma da célula e vai passando assim de uma célula para outra. A via apoplástica é uma via muito mais rápida, porque ela não passa por dentro da célula, ela passa no cantinho das células. Ela vai desviando das células e vai sendo absorvida de modo muito mais fácil pela raiz. Beleza, então a gente tem esses dois tipos, legal, bom saber. Aí, o que isso interessa pra gente? Para que a gente entenda o que a gente estava conversando lá no início, que era a histologia, os tecidos da raiz. Lembra que eu circulei para vocês o córtex, o pelo e as estrias de Caspary? Não tinha falado para vocês disso ainda, e agora vai fazer muito mais sentido. Aqui no córtex, ou no parênquima que a gente estava conversando, e que aqui nesse desenho ele está sendo muito bem representado por várias células, a gente tem, então, a via simplástica e a apoplástica, tá bom? Então, aqui no córtex está acontecendo esses dois tipos de absorção, via simplástica e apoplástica. Essa absorção só está sendo permitida, promovida, por conta do pelo radicular, certo? Dos pelos. Claro que pela epiderme também pode acontecer, mas pelos pelos isso é muito mais rápido. Fechou? Então, a raiz está absorvendo, está puxando essa seiva, passando ali pelos pelos ou pela epiderme, e aí quando chega aqui no parênquima, aqui no córtex, ela vai por dois caminhos.
simplástica, ou seja, sim, passa pela célula, ou apoplástica, não passa pela célula, beleza? E por que as estrias de Caspary são tão importantes? Porque vamos imaginar que a água, que a seiva, está sendo absorvida pela raiz por meio da via apoplástica. Eu não falei para vocês que isso é muito rápido e essa seiva vai passando por entre as células? Ou seja, não precisa passar dentro de cada uma das células? Concorda comigo que se tiver um agrotóxico, por exemplo, um veneno ali na terra e misturado na água e ali com os nutrientes, a via apoplástica simplesmente vai permitir com que tudo isso de ruim para a planta seja absorvido, porque ela está indo muito rápido por entre as células. Ninguém está fazendo nenhum tipo de filtro ali, ninguém está falando, olha, isso daqui faz mal para a planta. Só está entrando, só está sendo absorvido. E aí, por que essas estrias são tão importantes? Porque é aqui que finalmente vai ocorrer um filtro. Então, toda a seiva, toda a água, todos os nutrientes, as toxinas que estão vindo pela via apoplástica vão finalmente ser filtradas aqui pelas estrias de Caspary. E essas estrias, elas estão aqui junto da endoderme, tá? Elas são umas especializações da endoderme. E é aqui que acontece o filtro e é aqui que a planta realmente consegue filtrar, né? Barrar a entrada de toxinas. Então, por mais que a via simplástica seja mais lenta, ela vai fazendo um filtro de toxinas célula a célula, tá? A via apoplástica pode ser mais rápida e aí quando chega perto ali do xilema, existem as estrias de Caspary que vão fazer o filtro e aí liberar toda a seiva limpa para o xilema, beleza? E aí o xilema vai levar toda essa seiva lá para cima, lá para as folhas, certo? O xilema e o floema são muito importantes, a gente está falando deles até agora. Só para a gente ter um entendimento da histologia, de como é o tecido desses dois vasos condutores, tá? Coloquei aqui um resumo para vocês lembrarem. Então, xilema é seiva bruta, porque é aquela bruta que não foi modificada, e o floema é aquela seiva elaborada, tá? O xilema, ele é formado por fibras, assim como o floema, que são esses desenhos aqui mais longos para vocês. Se a gente pegar o microscópio e ver direitinho como que é formada cada uma dessas fibras, a gente vai ver vários elementos de vasos, no caso do xilema, tá? O xilema a gente pode chamar de leio ou tecido traqueano, tá? Ou traqueoide. O xilema, então, que possui elementos de vasos, ele vai ser composto de várias células que se chamam elementos de vasos, e essas células, como eu falei para vocês no vídeo passado, são mortas, são ocas por dentro, justamente para que a seiva bruta possa simplesmente passar, como se fosse um canudinho, tá? E o floema, que pode ser chamado de líber ou tecido crivoso ou crivado, também tem fibras, e quando a gente pega um microscópio e vê realmente cada célula dessa fibra, a gente está falando então de células de tubo crivado ou de tubo crivosos, tá bom? Essas células não são mortas, essa é a maior diferença entre células do xilema e células do floema, isso é questão de vestibular. Células do xilema, que são chamadas de elementos de vaso, são mortas, são ocas por dentro, não vivem, tá bom? E as células dos tubos crivados, elas são vivas. Mas as células do tubo crivado, elas possuem basicamente só citoplasma. É como se elas tivessem aquele gel de dentro da célula que pega a célula por completo. Não tem organela, não tem núcleo, não tem material genético, não tem nada lá dentro a não ser citoplasma. E isso é muito importante para que o floema, ou seja, a seiva elaborada que vem lá das folhas, desça para a raiz, passando por todos os citoplasmas e trocando nutrientes com todas as outras células da planta. Porque é o floema quem vai realmente nutrir as células, é o floema quem vai promover a energia, por exemplo, para as células, tá bom? Beleza, mas como que essa célula é viva se ela não tem núcleo? É porque ela tem uma célula companheira ou uma célula de companhia.
E é essa célula que tem núcleo que vai dar energia para a célula do tubo crivado. Então, todas as células do tubo crivado têm uma amiguinha, têm uma companheira que fica realmente fazendo com que ela sobreviva, tá bom? Então, nesse vídeo a gente retomou alguns assuntos sobre a histologia do caule, a gente entendeu o funcionamento e os tecidos da raiz, e a gente também viu o xilema e floema. Só tá faltando agora a gente entender a folha, tá bom? E isso fica para o próximo vídeo. Bom descanso para vocês!